Fala aí você, fala tu, como é que você tá, hein? Reage aí, milionário. Hoje mais um BZcast e hoje eu tô numa presença aqui, na verdade duas presenças, né? Primeiro aqui na minha digníssima, sempre dividindo esse palco aqui comigo. E hoje com o meu amigo aqui, e que nós teremos aqui assuntos bem variados, porque esse cara tem uma história de vida e experiências que pode te deixar intrigado e vai trazer aí uma luz muito interessante sobre assuntos polêmicos, assuntos às vezes que as pessoas não gostam de falar, não gostam de mexer, mas ele está aqui comigo. Se apresenta aí hoje, meu amor. Dá Oi. um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. Não sei, né? Que momento vão assistir. Então, é um bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá aí. E hoje uma satisfação estar aqui com Miranda. Tenho certeza que muitas experiências vão ser passadas, momentos de desafios, momentos intrigantes, como o Léo falou, mas sobretudo divertido, leve, porque foi isso que eu vi a primeira vez que eu tive o contato com Miranda em conhecê-la, uma pessoa de muito conhecimento, muitas experiências, mas, sobretudo, uma pessoa leve, agradável e que o papo foi convergente no que a gente estava falando, mas que eu vi muita interatividade e um prazer na vida. Foi Que, isso que eu enxerguei. que legal. Então, gratidão por você estar aqui com a gente e vamos nessa. Gratidão. Então, com vocês, Alisson Miranda, meu amigo. Por Seja muito favor, se bem-vindo. apresente. Leozão, Sibeli, que bom estar aqui com vocês. Prazer é meu, né? Eu acho que na verdade, é um privilégio poder contar histórias. Eu acredito que existe uma riqueza incomensurável em cada história, né? E as pessoas que têm oportunidade de contar histórias, eu acho que elas já têm um privilégio muito grande. Então, o privilégio é meu, obrigado pelo convite e espero de alguma forma contribuir aí com quem está assistindo aí esse momento, né? Que maravilha, que maravilha. Que experiência maravilhosa nós vamos ter aqui hoje. Para começar, Miranda, onde que você nasceu? De onde você vem? Qual é a sua cultura? Como foi seu início ali de vida? A sua primeira infância, a sua jornada? Conta um pouco pra gente aí. Bom, sou um cara fruto de Brasília, né? Nasci no Plano Piloto, Santa Luzia. E, bom, a minha infância foi uma infância normal, comum, né? Meu pai era um empreiteiro, já tinha trabalhado no banco, mas saiu e se tornou um empreiteiro. E minha mãe servidora pública. Então, a minha cultura, né, não foi tão enraizada de nenhum lado, porque meu pai veio de Minas muito cedo, minha mãe veio do Piauí também muito cedo, mas basicamente eles crescem em Brasília. Então a gente tem uma identidade muito centralizada mesmo aqui, né? Tanto que eu fui conhecer a cidade do meu pai sozinho, não por ele, né? A da minha mãe, em algumas férias a gente ia para lá. Então, basicamente, eu sou fruto, né, nascido e criado no Distrito Federal. Bacana, interessante. E quando você fala assim, pai, mãe, né? é, a gente costuma trazer muitas experiências e até numa parte vocacional, o que você faz. Hoje, o que você faz hoje tem a ver com a história do seu pai, da sua mãe? Como é? Então, eu tive um certo receio na minha vida, porque como meu pai era empreiteiro, cara, uma hora você pega uma boa obra e aí às vezes você fica 6 meses, né? Até mais tempo sem pegar nada. Então, é, por um tempo eu quis seguir o caminho da minha mãe, justamente buscando ali a estabilidade do serviço público, né? Então, eu termino o ensino médio e aí eu fico um tempo sem fazer nada no que diz respeito à carreira, né? E aí depois de um tempo, quando eu termino a faculdade, eu começo a me dedicar ali na busca pelo serviço público, né? Tem uma carreira específica que eu busquei, né? Mas muito do medo desse lance da instabilidade, né? Mas se a gente for falar assim, pô, Alisson, quando você começou a vender? Eu desde sempre eu vendi, né? Eu tinha 14 anos, eu queria jogar fliperama, eu ficava cuidando da locadora e aí no final do dia recebia um valor ali já com 14 anos, né? Olha só. Caramba. Quando eu andava de skate, olha que legal. Eu andava de skate e aí tênis rasgado e skate é sinônimo, né?
E às vezes o meu tênis estava rasgado ali, eu não jogava fora, eu vendia, eu fazia um escambo ali no meu tênis, né? Vendia, enfim, trocava por alguma outra coisa. E assim eu montei bicicleta, assim eu montei, pegava um skate melhor, assim às vezes eu trocava por um tênis melhor. E fui fazendo ali esse comércio desde cedo, né? Empreendedor já então, né, Miranda? É, pode-se dizer que sim. Não tinha consciência do que estava fazendo, né? Era meio que a necessidade ali do momento ia gerando isso. Ah, eu tava Sim. com a mountain bike e aí a moda era a croizinha. Pô, então o que que eu vou fazer? Eu fazia vendia meu mountain bike ali e começava a montar a minha croizinha. E a minha croizinha juntava com o lanche da escola, não tomava lanche na escola para juntar dinheiro para ir comprando as peças, né? E assim foi surgindo, vamos dizer assim, essa vida empreendedora. Legal. Economicamente falando, nessa época que você está contando da trajetória do seu pai empreiteiro e sua mãe servidora, você estava em qual classe social nessa sua primeira infância até a sua adolescência, antes de você ir cursar seu nível superior? Cara, eu acho que uma classe média, média baixa, né? É, naquela época eu não tinha muita referência de quanto se classificava uma classe Sim. média alta, não tenho muita essa referência. Mas eu acredito que era uma classe média baixa. A gente não tinha grandes luxos, mas a gente também não passava necessidade. Né? A gente tinha um carro, morava na casa própria, né? Eh, meu pai gostava muito de fazer as coisas dele, meu pai gostava muito de pescar. Então, o entretenimento para ele era ir pescar. Então, as viagens que nós fazíamos, vamos dizer assim, provocadas pelo meu pai, a gente ia pescar. E tinha aquelas viagens mais de final de ano que a gente ia para os familiares da minha mãe. Tá? Então, era basicamente isso. Né? Perfeito. Bacana. Olha só que interessante. A gente sempre fala em treinamentos, em palestras, que o empreendedorismo ele costuma vir de um comportamento. Quando a pessoa já é proativa para algo, Sim, ela já vai à frente, já tem essa. E você falou que isso é notório que você tinha um comportamento empreendedor. Depois desse período, então, que você passou ali, talvez acreditando na estabilidade, até porque tinha a parte da sua mãe, que era um exemplo, e do seu pai, que já também, de certa forma, era um empreendedor, ele sim, trabalhava para ele, não é é isso? isso mesmo. Então, depois desse período, qual foi para a venda realmente essa decisão? O que te levou a decidir a chegar no momento e falar, cara, eu faço isso, eu gosto disso e vou fazer com que isso aconteça de uma forma mais É, profissional, digamos assim. eu acho que, bom, tem uma grande lacuna aí, né, nesse tempo. Eu, 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 eu gosto de dizer que, na verdade, quando foi o seu grande despertar? As pessoas perguntam às vezes assim, quando você despertou? Eu despertei quando eu conheci Jesus, né? Quando eu cresci no meio religioso, mas até os meus 20 anos eu não tinha conhecido Jesus. Então eu ouvia falar sobre Jesus, eu estava nos cultos ali, religiosos, mas eu não conhecia a pessoa de Jesus. Então, quando foi a grande virada de chave? A gente fala muito sobre virada de chave, né? Sim. Quando foi a grande virada de chave para mim? Foi quando eu conheço Jesus. Porque eu já estava numa fase da minha vida que eu estava bebendo de segunda a segunda. Os colegas ali da esquina e tal, vamos fazer o que hoje? Ah, vamos beber. E eu pegava e bebia, né? E bebi, não sei o que, a gente saía para beber e não tinha dia, né? Como eu tinha terminado o ensino médio, não tinha escolhido uma carreira ainda, e eu estava ali deixando a vida me levar. E quando eu conheço Jesus, aí ele muda a trajetória toda da minha vida. Eu começo a me afastar de algumas pessoas porque os ambientes já não tinham mais convergência, né? E aí Jesus foi me despertando. Aí eu fui buscar uma faculdade. Aí depois da faculdade, nesse tempo da faculdade, eu tinha uma sociedade onde eu era cotista. A gente estava construindo casa, minha casa, minha vida, né? E aí um amigo nosso, né, de dentro ali do nosso relacionamento, ele tomou algumas decisões erradas, né, administrando o dinheiro da empresa como sendo dinheiro próprio, e isso deu um tombo nos cotistas ali da empresa, né? Era um grupo de amigos, né? Com isso, minha vida praticamente desabou, né? E aí eu tive que recomeçar. Quando eu vou recomeçar,
eu pauso a minha vida todinha e eu falo, bom, vou estudar. Tem uma carreira que eu admiro muito no serviço público, que é a carreira de policial civil federal, particularmente, né? E aí eu tenho um tio torto, que ele é da polícia, ele fala, ó, vai ter vaga assim, assim, assado e tal. E aí eu começo a me preparar. Final de 2014, 2015, um amigo me chama para um evento, eu achei aquilo tudo muito legal, né? A gente tem a mesma formação, Sim, o mesmo bicho picou a gente, sim. e eu achei aquilo tudo legal, mas eu julgava não ter tempo para desenvolver aquilo. E aí, num bate-papo, ele falou, cara, você tem pelo menos uma hora do seu dia disponível? Eu falei, já tinha aprendido a estudar. Eu falei, tenho. Ele falou, cara, se você fizer isso durante uma hora, daqui 12 meses você está ganhando igual um policial federal. E aí você pode ter o seu salário da Polícia Federal e mais essa renda extra. E aí eu comecei, né? O negócio começou a fazer sentido para mim na venda. E acho que é legal a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa não vê uma oportunidade que existe, às vezes, por trás de uma garrafa dessa aqui, Sim, né? E aí, por causa de uma garrafa de água, a gente tem o Rick Chester que, cara, o cara ganhou os palcos do Brasil inteiro e dando palestras até em Harvard. exato. Porque não é o produto em si, é o que existe por trás do produto ou a mentalidade que você tem que vai determinar onde você vai chegar. Eu lembro que nessa época, um colega meu da pós, ele zoou, pô, tu quer ficar rico vendendo perfume? Pô, e a gente tem vários amigos em comuns que, Sim. cara, ficaram multimilionários, talvez com aquilo que Vendendo ele, perfume, com né? aquele julgava ser a venda de um perfume. Só que Sim. existe toda uma indústria por trás de um negócio. Por trás de uma garrafa de água existe toda uma indústria. Existe a indústria do rótulo, da tampinha, da garrafa, e existe a indústria que fabrica, Então, assim, eu gosto muito de quando alguém me chama para ver alguma oportunidade, se eu tiver tempo, eu me permito ouvir aquilo. Porque se aquela pessoa enxergou algo, ele pode ter enxergado algo que eu não enxerguei ainda, né? Então, eu conheço o network marketing, né? E aí eu começo a me dedicar para o negócio como uma venda. E aí, hoje, primo da minha esposa, porque eu casei, já era meu amigo, né? Mas eu casei com a prima dele, então, primo da minha esposa agora, né? Ele me chama para um jogo de tênis, né? Tava tendo o Rio Open no Brasil. E ele falou, pô, fulano de tal vai estar, jogador tal, Nadal e tal. Eu falei, caramba. Eu falei, pô, mas não tenho grana. Ele falou, ué, mas você não tá na empresa lá? Eu falei, tô, só vender o perfume que você vai, pô. Eu falei, caramba, é mesmo. Se eu vendesse 3 perfumes por mês, a fatura do cartão dele estaria paga. Não era nem o meu cartão, o cartão dele, Aham. né? Olha a minha situação, eu tinha parado tudo só para estudar. Então eu estava de 9 da manhã às 18 horas numa biblioteca, Sim. né? E eu falei, caramba, é mesmo. Então aquilo começou a fazer sentido para mim, primeiro na venda, e aí depois eu fui abrir ali os olhos para o que existia por trás da venda do produto, né? E aí isso me levou cara, eu posso dizer que foi a virada de chave agora, né? A virada de chave para o empreendedorismo, né? Que legal, que legal. Antes da gente entrar um pouco nesse, aprofundar no empreendedorismo das vendas, me surgiu uma dúvida aqui que eu acho que é interessante as pessoas saberem. Quando você vai para a faculdade, qual foi o curso que você escolheu e por que que você escolheu esse curso? Cara, eu startei 2 cursos. Foi o curso de História, né? Então eu me formei, eu sou bacharel em História, e eu estudei Direito. Só que Direito eu tranquei, porque eu precisava remunerar ali, né? E não só tirar dinheiro do bolso. E aí, não voltei mais. Não voltei mais. Eu até tenho vontade de voltar. Eu tenho 2 pós-graduações na área jurídica, né? Mas eu acabei não me formando em direito, né? Eu até tenho desejo de voltar, porque eu sou apaixonado pelo direito, mas quando tiver à distância. Quando tiver à Entendi, distância, 100% online, aí eu faço, né? Porque eu entendi. acho que hoje eu não tenho mais paciência para ir lá, para ficar ali 5 horas ouvindo um professor falar, às vezes de matérias que eu já me aprofundei muito mais do que o professor vai dar naquelas aulas ali, né? Entendi. Interessante, hein, Muito Leonardo? Leonardo, interessante. o primeiro curso que ele gostaria, que eu me lembro, né? Como a gente se conheceu na adolescência, ele falava que o primeiro curso que ele gostaria de fazer era o de história. Olha Exato, só. exato. E por que história que você escolheu assim como primeiro? E já pegando esse gancho do nível superior, por que história e por que a necessidade de um nível superior?
E aí eu, abrindo a pergunta, foi algo de incentivo dos teus pais ou você percebeu que era um caminho, você teria só um futuro interessante se fosse através de uma universidade? Como é que foi isso daí? É comum, né? Isso é implementado, eu posso dizer que quase cravado na mentalidade do brasileiro, que se você não tiver um nível, né, superior, se você não tiver uma graduação, você não pode ser bem-sucedido. Só que para mim ela veio como uma paixão. Eu sempre gostei de história, né? E eu queria me aprofundar ainda mais na história, né? Foi um engano ali, mas foi uma boa base. Mas eu acredito que eu pensei, poxa, eu posso de repente mudar, porque eu sempre tive esse lance de querer mudar ali a nação, ou de mudar. Só que depois, com o tempo, eu fui percebendo que eu precisava mudar a vida de uma pessoa, né? E eu queria mudar a nação através da educação. Eu acho que... eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui é levar a educação de uma forma diferente, né? Não só daquilo que é ensinado. E aí, até uma época eu dei aula, cheguei a dar aula. Olha. E aí foi uma frustração que eu tive na educacional, porque eu via pessoas lá de 50, de 65 anos, às vezes reclamando daquilo. Então, eu comecei a ver o ambiente educacional como um ambiente tóxico, né? Porque no primeiro momento ali, antes de você ganhar o apreço dos alunos, você é o inimigo dos alunos porque você quer reprovar eles, né? Depois, quando você sai desse ambiente ali da sala de aula, você vai para um novo nicho de pessoas que são os pais dos alunos, né? E muitos deles, eles acham que você está ali querendo penalizar, melhor dizendo, o filho deles. Sim. E quando você vai para a sala dos professores, é um ambiente muito negativo, né? Um ambiente muito negativo. Isso é até polêmico de falar. Por quê? Porque você chega numa mesa de professores lá, e eles estão reclamando do governo, eles estão reclamando da sala de aula, eles estão reclamando dos alunos, e eu falei, caramba, eu tô novo. Eu vou ficar o restante da minha vida toda aqui. E aí foi quando quando eu decidi sair, sentei com meus pais, ainda morava com meus pais nessa época, falei, ó, eu vou sair da escola, vou sair do trabalho e eu vou buscar alguma coisa melhor, né? Tanto que meu pai virou para mim ali, eu não entendi o posicionamento dele na hora, mas ele virou para mim, ó, você já é de maior, sabe o que você faz. E minha mãe virou para mim e falou, ó, a gente te apoia, né? Eu tinha feito uma reserva, mas da onde você vai colhendo, e não planta, uma hora falta, né? Sim. E aí uma hora acabou essa reserva e foi por isso que eu comecei lá a vender o perfume ali, porque eu acreditava que, poxa, eu preciso contribuir com o meu ambiente aqui dentro de casa de alguma forma, né? Perfeito, perfeito. Bacana. Você falou algo interessante na jornada que a gente valoriza muito em casa, né? Jesus. Então, nessa parte sua espiritual, como que você traduz pra gente o seu sentimento a Jesus Cristo, a tua espiritualidade, ou alguma crença religiosa, algum dogma? Faz uma leitura pra gente na sua visão do que é importante pra você hoje, né? E como é que você concatena isso? E outra, esse descobrir Jesus, porque eu também tenho um sentido desse na minha vida que foi bem pontual, onde eu, né, despertei também, falei, cara, aqui agora eu sei quem eu sou. Agora eu identifico quem eu nasci para ser, que eu não tinha esse sentimento. Então, esse descobrir, né? Como você traduziria assim esse descobrir? Bom, como eu falei, a gente cresceu na igreja, os 3 filhos da minha mãe, né? Eu tenho um irmão mais velho e a minha irmã caçula. Então, minha mãe sempre levou a gente para a igreja. Só que eu sempre vi minha mãe fazendo as coisas até de forma, talvez, religiosa. Então, minha mãe, todos os dias, ela acorda. Isso é muito lindo. Eu queria ter essa disciplina, mas não tenho. Minha mãe, todos os dias, ela acorda, ela lê a Bíblia, ela canta ali 3, 4 cânticos e ela vai fazer o que ela tem que fazer, né? Hoje, de vez em quando, ela até manda os áudios para mim do devocional dela. Hoje eu entendo que isso é um devocional. Na época, eu não entendia. Sim. Então, eu cresço, chego ali no mais ou menos meus 16 anos,
E eu me afasto da igreja, eu começo a ir para boate, e eu começo a acreditar que a vida é isso, né? Eu começo a ir para boate, aí eu começo a ficar com uma ou outra garota. Sempre fui mais tímido, então não tem esse tanto de garota assim na minha vida, né? Mas eu já estava nessa vida de sair para noitada e tal, chegar 5 horas da manhã. E aí chega um dado momento em que Cristo me capturou, né? Eu tinha um relacionamentozinho de adolescente ali, estava meio fragilizado pelo término, e chegou um momento que eu comecei a beber ainda mais, né? Não sabendo lidar com aquelas emoções. E aí chega um momento que Cristo virou para mim e falou: cara, o tempo que eu tinha para você acabou. Tem uma família, né, que é o Wagner, a Gislaine e a Daiane. Eles estavam descendo da igreja e eu estava na paralela com os amigos. E quando eles estão descendo, eu sinto Cristo falar ao meu coração: o tempo que eu tinha para você acabou, a vida que eu tenho para você é essa. No outro final de semana eu estava em um congresso e eu fui completamente capturado pelo amor de Cristo, né? Como se eu tivesse a oportunidade de ter visto um olhar de Jesus, e um olhar dele capturou o meu coração. E desde então, como que eu traduzo Jesus para a vida de alguém, cara? Como amor, como paixão. Eu sou uma pessoa que eu sou completamente apaixonado por Jesus, cara. Assim, de às vezes sentir ele tão forte que às vezes me faltam palavras, às vezes eu quero ficar sozinho, só sentindo aquilo, né? E quando eu vejo muitas pessoas falando sobre Deus, sobre Jesus hoje, e as pessoas falam como Jesus como um cara da história, né? Como um cara que passou por aqui e tal, o cara mais espetacular que passou por essa terra. Cara, mas ele está aqui. E ele está tão aqui que é como se a qualquer momento, seja num culto, ou seja numa conversa como essa, ele pode passar por aquela porta e sentar aqui com a gente. Inclusive, esse é o meu maior anseio de vida, é que ele um dia se sente na mesa conosco, né? Que a gente não consiga comer, porque a presença dele é tão absurda que a gente não tem palavras para expressar, a gente não consegue se movimentar, a gente não sabe se o ar ele é palpável ou não. Eu já tive em ambientes, cara, que parecia, Cibele, que o ar ele era palatável, ele era tangível, ele era palpável. E eu tenho alguns amigos que testificam desse mesmo ambiente em vários outros lugares. Então, assim, Cristo para mim é isso, Jesus para mim é isso. Então, o meu anseio é que as pessoas conheçam Jesus não como um cara que foi morto lá na cruz, mas como um cara que está vivo. Uau! Né? E é interessante você falar isso, que tem não vou me lembrar agora de detalhes da passagem, mas ele mesmo disse que onde tivesse um ou dois falando em meu nome, ali eu estaria. Então, quando é até um assunto que quando a gente entra nele, eu sou muito sensitivo com isso também. Eu sinto muito, assim, essa presença que você está falando, porque eu me deixo perceber desde que eu era muito pequeno, né? Até por conta da minha família ser cristã. Então, eu sinto isso em vários momentos. E, inclusive, algo que você falou que você foi pescado, né? Eu me lembrei quando Jesus disse para os apóstolos que ia transformá-los de pescadores, de peixes a pescadores de homens, né? Então a gente pode sentir que realmente a gente é fisgado de uma maneira ou outra, né? Ele nos atrai, né? Por alguma espécie de pessoa, de situação, de experiência. Então, cara, que bacana. Eu achei ótimo. Eu costumo essa dizer tradução. que essa tradução, ela me fisgou, porque eu não tive uma experiência de família cristã, não tive um hábito, né, de religiosidade. Bom, de religiosidade sim, mas eram outros hábitos, né? Com uma outra religião, ou várias religiões, que eu costumo dizer, e não tem problema nisso, Sim. né? Minha mãe ali, Sim. meu pai não tiveram. Mas eu fui fisgada por esse digamos, eu não consigo, como você falou, eu não consigo expressar como foi esse fisgar, porque o Léo, né, com todo o conhecimento que ele tem,
eu era, assim, tinha muito embate com relação a isso, até pelas crenças e as convicções que eu tinha. Então, ele passava ali, olha, talvez não seja assim, talvez, ó, olha por esse lado, Aham. veja isso Bem aqui. suave, Te né? fisguei 2 vezes, então, meu amor? Foi, meu. Não, uma foi Deus que me inspirou a te fisgar, a outra te Deus inspirou, Deus inspirou. Que coisa boa, coisa Experiência fantástica, que esse fisgar tá aí até hoje. E eu acredito hoje, né, de uma forma diferente como eu acreditava antes. E não só acreditar, mas o sentir. O sentir foi me mudando, foi me moldando, né? E é incrível, é Interessante. fantástico. É muito, como a gente já tem esse relacionamento, né, de que a gente conheceu, é muito notório quando você fala isso. Por isso que eu pedi que você traduzisse o que era para você, para ficar bem exposto, né? Isso assim de maneira mais clara ainda. Como você falou, se nós estamos levando uma educação, um tipo de educação e contribuindo, essa parte é uma das partes mais importantes que a gente tem, né, para falar. Né? E esse lance de se relacionar com Jesus vivo, para mim, ela é tão importante e não é utópica. Porque se a gente for voltar lá nas Escrituras, a Bíblia fala que ele apareceu para Paulo, para Pedro, Sim. e para mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, se ele apareceu para algumas pessoas, por que ele não pode aparecer para mim? Por que ele não pode aparecer para você? Por que ele não pode aparecer para uma congregação lá na África, lá no Novo Gama, na Ceilândia, então, em São Paulo? Eu acredito muito nisso, eu acredito num Deus vivo, né? E o Deus vivo, ele é aquele Deus que se preocupa com você. Em relação a se preocupar com você, eu tinha uma dificuldade, que era a dificuldade de ver Deus como pai, né? Porque meu pai sempre foi muito, muito severo, muito rígido, né? E eu não entendia a linguagem de amor do meu pai. Eu só fui entender a linguagem de amor do meu pai quando meu pai falta, né? Mesmo já lendo o livro As 5 Linguagens do Amor, eu não entendia a linguagem do amor do meu pai. E eu só fui entender quando ele faltou. Então, eu queria receber um certo amor do meu pai, mas ele não tinha aquela linguagem, então ele não me daria. E chegou um momento que eu tive que abandonar toda essa sofisma de comparar Deus como meu pai, limitar Deus à identidade do meu pai, para começar a viver uma paternidade em Deus, né? E hoje eu falo, muitas pessoas, elas não se achegam a Deus porque elas têm uma dificuldade de ver Deus como pai. Exato. Isso é incrível. Eu sou uma dessas pessoas, que era uma dessas pessoas, né, que tinha essa dificuldade de ver e sentir como pai, né, de ter essa... E hoje eu trago para minha relação porque talvez eu não tinha essa liberdade de conversa com meu pai, eu não tinha de comunicação, de sentir. Sim. Ele, senta aqui, vamos aqui, e tá tudo certo, mas eu tinha essa dificuldade, né? Às vezes até de sentar com meu pai mesmo e falar algo que eu sentia, que eu passava, eu tinha essa dificuldade. Então, quando eu tenho essa consciência, na verdade, que Deus, meu pai, ele tá me ouvindo e é a melhor das conversas que você tem, eu começo a ter essa sensação que a gente falou agora há pouco, né? De cuidado, de liberdade, de um papo muito mais só que pai, mas como amigo. Sim. E de abertura, de liberdade de expor, porque olha só, que coisa interessante. Quando a gente faz uma oração, ali você está expondo todas as suas necessidades, tudo que você precisa, as suas dores. E eu tinha essa dificuldade. Eu consigo enxergar claramente quando você fala isso, porque eu tinha dificuldade de fazer uma oração. Então, imagina só você, para fazer uma oração, você ficar perdido e não conseguir se identificar. Então, depois que eu sinto isso, essa presença, aí sim, tudo vai fazendo sentido, né, de uma forma diferente. O Miranda aqui de várias versões, né? Miranda empreendedor, Miranda lá da história, Miranda agora espiritualizado, né? É interessante. Sim. Esse bate-papo, porque você consegue se abrir, tipo, às vezes as pessoas não têm muita ideia do que a gente tem, porque às vezes não dá nem tempo de você expor, né? Então você mostra pelo seu jeito, a gente vai conectando, mas não tem como você abrir e colocar essa tradução. Então esse bate-papo aqui, eu creio que está sendo bem interessante. A liga, ela vai permanecendo porque intrinsecamente, né, ou espiritualmente, existem laços, né, que vão fazendo você permanecer junto daquela pessoa ali, e às vezes você nem sabe por quê. Sim. Mas é uma conexão muito maior.
E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Quando você, poxa, aquele cara tem algo diferente, né? Cara, não fiz nada com ele ainda, de repente não fiz nenhuma sociedade, não fiz nenhum negócio, mas você vai percebendo que a caminhada do cara, ele tem Uma uma conexão com a conexão, sua. vai tendo um passo ali, você fala, poxa, aquele cara é um cara reto, é uma pessoa que eu quero ter por perto. Porque hoje a gente vive muito num ambiente de sociedades líquidas, né? Sim. As coisas são muito fúteis, as pessoas se relacionam muito por interesse. O que você tem para me oferecer, Léo? Então, né? Então eu acho que isso quando você conhece uma pessoa que ela tem algo maior, esse relacionamento ele vai perdurar por anos. Né? Quantas Interessante. pessoas você conhece que é assim, poxa, de repente aquela pessoa não tem nada para te oferecer, mas você quer ter aquela pessoa por perto. E eu gosto muito disso, né? Porque eu acho que você vai saber realmente a quem você pode se associar, e aí fala de casamento, de amizade, de negócios, quando você fala, o que essa pessoa pode me oferecer de trabalho? Nada. Mas eu quero ela, Perfeito. entendeu? Sim. Porque no final dos tempos, eu falo, não dos tempos vindouros aí, mas dos nossos tempos, eu acho que é isso que fica, Com certeza. entendeu? Léo, o que que você vai poder oferecer para a Cibele? Cibele, o que vai poder oferecer para o Léo? Né? Vai poder caminhar de mão dada com ela, você vai poder dar um suporte para ela levantar, para sair. Quando o serviço do Léo não funcionar mais, de repente por uma enfermidade, de repente por um momento, você vai saber quem é que está do seu lado nessa hora. Com certeza. Interessante. E falando, abrindo já esse leque de quem é quem, sociedade, dentro do empreendedorismo, você puxou um assunto aqui da nossa escola, que é o network marketing. E é algo que, mesmo estando aí há, sei lá, 80 anos no Brasil, há mais de 30, as pessoas ainda têm dúvida de saber o que é e não conhecem a força do que o network marketing pode fazer tanto financeiramente como de mentalidade, que é o que a gente conversava aqui nos bastidores, né? O quanto teve uma virada de chave nisso. Conta um pouco pra gente como foi, você já começou a contar, mas como que você percebeu a força do network marketing, o que que é o network marketing, e a sua trajetória, o que que você fez, o que que você alcançou, e o que que mudou na sua mentalidade? Ó, o Brasil ele é precário em muitas áreas, né? E no que tange a informação, muito mais. A informação que a maioria das pessoas recebem é a informação que é passada na televisão, né? E se a gente for voltar um pouquinho no que eu falei, você é formado para você ser um empregado. Então você vai fazer ali o seu ensino fundamental, depois o seu ensino médio, e aí de repente você vai fazer uma faculdade para você arrumar um bom emprego, né? Seja no serviço público ou seja em iniciativa privada. Então não se fomenta muito o empreendedorismo. Sim. Quando eu conheço a indústria do network marketing, que eu vejo o poder que ela tem nas nações high ticket, Sim. Uhum. né? Em países de primeiro mundo, a gente pode falar assim, representando um terço do PIB, Japão, Estados Unidos, fala, poxa, peraí, tem alguma coisa que não me ensinaram, né? Então eu comecei a ter contato com muitos treinamentos e aí eu falo, você pode ganhar rios de dinheiro, cara, mas se você não tiver construído uma mentalidade vencedora, esse dinheiro ele escorre pelo ralo, né? E eu acredito que uma das maiores um dos maiores ganhos que a indústria de network marketing vai te proporcionar é o crescimento profissional. Porque mensalmente você está aprendendo com uma pessoa que chegou lá. Não é uma pessoa que está vendendo um curso para você de como fazer aquilo. Não. Sim. É uma pessoa que atingiu aquele resultado e ela está te ensinando a chegar lá. E aí, dentre esses ensinamentos, tem várias etapas de quebras de paradigmas, né? Sim. Então, assim, hoje o Alisson está muito mais preparado porque eu sou fruto de treinamentos, né? E muitos treinamentos. Então, o que que eu acredito? Eu era um cara reclamão, eu era um cara reclamão. E muitas vezes a gente não sai do lugar porque a gente não consegue identificar. Mas eu vejo que reclamação é um câncer. E olha só, para você ter ideia, vou fazer um gancho aqui com a parte espiritual. Eu lembro que
Hoje eu sou muito grato. Hoje eu sou muito grato por muita coisa. Às vezes a coisa tá dando errado, eu sou grato, né? E é onde eu aprendi muitas vezes esse gatilho da gratidão. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo um jejum de 3 dias, né? 3 dias só na água, né? E aí eu abri a despensa e tinha um negresco lá, cara. Minha boca chega, salivou. Naquele dia, eu agradeci por ter um negresco na minha despensa, mesmo eu não comendo. Mas quantas vezes um pacote de bolacha passa desapercebido pra gente? Né? A gente não é capaz de agradecer por coisas mínimas, né? Às vezes você veio para cá de carro, né? Seja de Uber, ou seja no seu transporte mesmo particular, e às vezes a gente não percebe, não é grato porque a gente tem dinheiro para pegar um Uber, né? Às vezes a gente não agradece por ter tomado um banho quente, e a gente só vai perceber o valor de um banho quente na época de frio. Então, todos esses gatilhos eu fui aprendendo no Network Marketing, né? Uau. Todas finais de semana, palestra, gratidão. Obviamente, você se abre para aprender, né? Sim. E aí, falando de resultados, cara, eu acho que eu fiz, sei lá, cinco boas grandes viagens, né? Resorts, cruzeiros, ah, acho que viagem internacional. Todas as premiações para atingir Premiações, meta. premiações. Uau. Cara, falando de resultado, tem um resultado que quem é do Network Marketing pode pegar essa frase e levar para o seu negócio, né? Muitas vezes as pessoas, elas veem o negócio como pequeno porque elas não entendem o tamanho do negócio delas. Então vamos lá. Eu tinha um negócio que nos meus melhores meses ali, já quando eu estava. Depois disso, eu acho que eu demorei 2 anos para encerrar minha operação nessa empresa antiga. Meu negócio faturava 500 mil pontos. 500 mil pontos dava quase 1 milhão de reais. Então, olha só, eu tenho um negócio de vender produtinho que faturava uma média de 1.800.000 mês. Você multiplica isso vezes 12, cara, vai dar quase 8, 9, 10 milhões ano. Então, tinha um negócio de vender produtinho que gerava quase 12 milhões em faturamento Incrível. bruto, né? Incrível, Faturamento sim. bruto, né? Incrível. E aí, obviamente, tem o lucro líquido disso, né? Paga toda a organização, a empresa fica com um pedaço desse, até porque eu era um associado. Mas olha só, como que a pessoa senta para vender o negócio dela? Às vezes ela tá pedindo uma oportunidade, não, cara. Eu tenho uma oportunidade e essa oportunidade ela gera um faturamento de 10 milhões ano. Quantos empresários não têm um faturamento de 1 milhão, cara? Uau. Sim. Então, a forma como você enxerga o seu negócio vai determinar como você senta na mesa, Isso é incrível, hein? Exatamente, Esse corte vai ser fantástico. pesado. Esse corte vai ser Vai pesado, ficar viu? fantástico. né? Eu enxerguei, não, é o meu negocinho, meu produtinho, não. A forma como você enxerga o negócio vai determinar como você senta à mesa. Então, eu já sentei à mesa para conversar com algumas pessoas como uma pessoa que tinha um negocinho. Depois que eu entendi a dimensão do meu negócio, não, peraí. Eu marcava um horário, 2 horas, o cara não chegou, 2h05 eu estava levantando. Sim. Perfeito. Eu vejo um sentido Isso nisso é aí. totalmente. Só perdão. Sim, É um sim. nível de profissionalismo que eu também estando nessa. Eu demorei um tempo para. Acho que por isso os meus resultados demoraram a frutificar, porque eu não entendia esse jogo. Eu entendi o meu negócio como um negocinho de venda de alguns produtos. Eu não entendi essa magnitude. E não está errado. Sim, Não está errado. Eu não falo que uma visão é melhor que a outra. sim, Eu falo perfeito. que são formas diferentes que a pessoa enxerga o negócio dela, né? São formas diferentes. A pessoa que está vendendo ali e está tacando o pau na venda, ela faz 100 mil, 150 mil em vendas, sensacional, né? É uma forma como ela está vendo o negócio. Só que eu vi de outra forma, entendeu? E aí eu não gosto de falar que uma é melhor que a Sim. outra. São visões diferentes Até sobre o porque tem negócio. as duas, se você quiser atuar Exatamente. das duas, você atua também, né? Eu só Exatamente. vejo uma diferença nisso tudo, que eu só fui perceber também depois desse aprofundamento, digamos assim, na minha identidade. Legal. Na verdade, as duas formas estão corretas, mas olhando internamente, eu diria que quando você vai para a mesa sabendo o que você quer, qual o seu objetivo,
vai estar mais fundamentada em quem você é e para você passar isso para a pessoa. Porque quando ela senta ali, independente se você vai focar com ela para venda, olha, você tem um potencial, você pode trabalhar as vendas nesse negócio que você vai ter resultado. Ou o modelo de negócio, que são investimentos para você fazer uma rede e ter um resultado exponencial. Ok. Só que quando você vai falar com a pessoa, ela tem que ver isso em você. Como a gente fala da venda. Se a pessoa sentir que você não tem um nível de preparação, ou não sentir confiança no seu produto, ela não vai, de fato, fechar um negócio com você. Exatamente. Então, a Perfeito. identidade, para mim, é que vai ditar essa... E só depois de um tempo que eu fui perceber. Eu Percebe? falava, brincava muito com... Brincava não, às vezes brincava, outras eu falava mais sério. Falava, Leonardo, ou você fala muito, ou pra mim você não é convincente. Ele, como assim? A gente gerava até uma discussão, porque eu falei, Demorei um cara, tempo para entender. cara, não tá sendo E eu convincente fazia pra mim. muito ainda, eu fazia muito, eu era um cara que trabalhava muito. Só que, sabe quando falta aquele ajuste fino que você não consegue ver se alguém não. Cara, você tá errando aqui, cara. Essa palavra, essa frase vai mudar o teu jogo. Quando eu entendi isso, aí parece que eu tirei um peso das costas. E o tanto que eu trabalhava, ele me gerou resultados 10, 15 vezes mais por Na conta verdade, disso. eu acredito também que ele queria convencer as pessoas que aquilo Exato. era muito bom. E aí tá, pra mim, a grande chave de venda. Você não tem que convencer ninguém do seu produto. Você tem que mostrar o benefício que ela vai trazer pra sua vida. E ponto final. Eu acredito que o Léo, né, Eu queria queria que ela quisesse, eu queria que todo mundo É porque quisesse você é aquilo. técnico, cara. Você é Exato. técnico. Quando a gente é técnico, a gente quer mostrar as tecnicidades do negócio, Exato, né? exato. E aí Exato. demorou um tempo para eu entender que era mais emocional, era mais leve, era mais tranquilo. E outra, mostrando a magnitude do negócio como um todo. Agora, a gente está falando de negócio, empreendedorismo, e tem um assunto que você falou agora há pouco, o Brasil ele não estimula os empreendedores, né? Na verdade, ele mata, sufoca os empreendedores, os empresários, né? E se tratando nesse assunto específico de política, porque hoje a gente sabe que assim é um assunto muito mais polêmico do que já foi anos atrás, né? Porque ficou polarizado, houve aí o lado A, o lado B, e assim, eu gosto de falar muito aberto sobre política, até porque eu não tenho um lado, eu tenho uma visão, e assim, é aquela coisa de não discutir, mas você conseguir conversar e compreender. E é mais ou menos assim que eu vejo. Eu sei que você é um cara, que você está muito atento, toda vez que a gente conversa, você fala um pouco sobre a sua visão macro sobre a política. O que você acha hoje de política, primeiramente? Como é que você enxerga a política brasileira? E o nosso cenário atual, os rumos para onde ele está tomando. Eu vou começar esse tópico com uma história, né? Perfeito. Eu tive em Gramado e eu fiquei encantado com a cidade, né? É, cara, você vai para Gramado, parece que você tem a sensação que lá é o Brasil que deu certo. Você não vê lixo, você não vê morador de rua, você não vê pedinte, você não vê policiamento ostensivo loucamente na cidade, não tem assaltos. E, e eu voltei de lá, eu conheço um vereador aqui no município X aqui, e eu perguntei para ele, cara, por que vocês não fazem um intercâmbio com Gramado, por exemplo? Pega aqui 6, 8, 10 vereadores e vai fazer um intercâmbio com a prefeitura de lá e pergunta por onde eles começaram. Porque se você vai a Gramado e você, aliás, gente do Brasil inteiro, gente de várias partes do mundo, vai àquele lugar porque ele oferece algo de diferente, eles conseguiram construir algo relevante. Concorda? Concordo. Então, olha só. Por que vocês não fazem um intercâmbio e começam a implementar aqui, aqui, o que eles começaram a implementar lá? Porque eles começaram por algum lugar. Foi pela mudança da legislação? Foi por onde? Porque lá é o seguinte, você não abre um cachorro quente se o seu cachorro quente não tiver ou não obedecer os layouts que a prefeitura estabelece. Olha só. Então você não vai chegar lá e abrir um cachorro quente do seu jeito, vai ser Sim. do jeito que eles querem, Uau. entendeu? E aí vai publicidade, padrão, tudo, tudo. Sabe que ele virou para mim e falou: Alisson, ninguém quer. Quando ele falou ninguém quer, eu entendi que nem ele queria. Sim, olha só. Ninguém quer. Então, se a gente falar de política hoje, né? São poucos os personagens que querem, de fato, um Brasil melhor. São poucos.
pouquíssimos, né? Se a gente, nas nossas relações interpessoais, a gente pensa muito na gente, você pensa na política. Então, os caras, eles estão preocupados com o próximo mandato, com a próxima licitação. Então, se a gente for pensar nisso, quando eu vejo uma pessoa defendendo muito A e B, eu falo, cara, não é por aí, entendeu? O que eu vejo hoje no nosso país é uma grande fragilidade na legislação, né? Semana passada, a gente viu um caso bem conhecido, né, que foi o caso do Marcelo Odebrecht, onde esse caso ele teve uma repercussão em mais de 40 países foram envolvidos pelo esquema de corrupção. Deram um choquezinho na perna dele lá, enfim, o que, que o Moro fez para conseguir lá a delação dele, eu não sei. Mas ele confessa. Então, olha só, se a gente pegar um outro tipo penal, que é a receptação culposa. Leonel tá, o Léo Baldes está vendendo aqui um relógio para mim, um relógio de 100 mil, e aí ele falou, cara, eu tô meio apertado e tudo, vendo para você por 85 mil. Poxa, uma pessoa que está apertada, ele de repente pode vender um relógio ali de 100 por 85, ou Sim. pode fazer, enfim. Só que aquele relógio é produto de um furto, ou de um roubo. E aí, eu sou indiciado por receptação culposa, né? Em juízo, o juiz determina a minha absorção. Ou seja, eu não tinha ali elementos que pudesse determinar que aquele relógio de fato era produto de um crime. Talvez 15 mil não fosse suficiente Sim. para, né, a conduta do Léo, não sabia de nada e tal, né? Ok, eu vou ser absolvido, mas o produto do crime não fica comigo. Então, por exemplo, nesse cenário, lá o tribunal lá que ninguém pode falar dele, né? Beleza, absolveu o cara, mas o produto do crime não pode ser devolvido para ele, gente. É um absurdo, né? Então, olha só, a gente está vivendo num país onde a legislação ela é diferente para A e para B, né? E tem uma determinação da lei que a lei deve ser igual para todos. Mas, infelizmente, não se respeita isso. Então, a minha briga hoje, talvez a briga de muita gente na internet ou no Brasil, enfim, é para que se cumpra a lei, cara. É para que se cumpra a lei. Ou, se essa lei não serve, que haja uma reforma, né? Para que a gente comece, porque assim, quando você tem uma legislação frágil, você espanta muita gente do país. Com certeza. E eu não falo. Investimento também, né? Pois é, eu falo, eu ia Sim. falar, não é só nesse sentido que a pessoa não pode falar nada, não. É no sentido de, poxa, eu vou trazer aqui um investimento de 10 bilhões. Não, para esse país eu não vou, porque a lei para um é um e para a lei é outro. Se eu não obedecer fulano A e fulano B, eu fico numa corda bamba. E aí? Então, Exato. assim, se torna muito vulnerável, né? Então, eu acho que a nossa maior guerra hoje, eu vejo que na política, é para que se cumpra a lei, né? Ah, o candidato B lá está inelegível. Por quê? Porque o cara sentou com o embaixador. E eu não sei se tem, aí tem que pegar a lei, se existe esse crime de sentar com o embaixador, né? Se tem esse crime de sentar com o embaixador. Não sei se tem esse crime. Se tiver, que o cara seja penalizado. Meu primo que fala, cara, você é um legalista, eu quero que cumpra a lei. Perfeito. Entendeu? Eu quero que cumpra a lei, né? Então, qual é a lei? A lei fala que tem que ter o duplo grau de jurisdição, então manda o cara lá pro TJ, Goiás, TJDF, aí o cara vai ser culpado lá no TJ, depois ele vai subir para outra instância, vai para o Tribunal Federal, depois ele vai para o STJ, depois vai para o STF. Não começar onde termina. Entendeu? Assim como foi o outro candidato. Ele começou lá Sim. no tribunal lá de Curitiba e aí foi subindo. Chegou em todos os tribunais. Ele foi condenado. No último ele foi. é, 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 como é que foi o termo lá dele? Foi. Que ele não foi absolvido, ele foi descondenado. Deus. Então, assim, a gente vê uma É um termo até novo isso, né? a gente vê uma disparidade na legislação. Entendeu? Mas você acha que tem jeito? Você acha que tem como mudar essa parada? Tem, leva tempo. Ontem eu li um texto do Sam Mirage, né? E ele estava falando assim: nós temos duas saídas, né? Uma é o aeroporto e a outra é lutar. Vai demorar muito tempo, né? Mas
Tem como, tem como. E por onde você acha, assim, uma ideia que se começaria essa revolução pacífica, digamos assim? Cara, começa em mim, começa em você, né? É você ser fiel nas relações que você estabelece, né? Eu venho de uma época que meu pai falava assim, cara, o fio do meu bigode vale o que eu falo, vale o que eu falo, né? Hoje em dia, você tem um contrato e não vale o que está no contrato. Então, onde começa? Começa em mim, começa em você, né? Essa ideia que eu tinha lá atrás de mudar o sistema educacional através da educação era uma utopia. Era uma utopia. Mas começava onde? Começava em mim. Começa onde? Sempre vai começar no indivíduo, né? É, Começa como? Eu mudo a minha casa, depois eu começo a impactar a minha rua, eu impacto o meu bairro, daqui a pouco eu estou impactando uma cidade, né? E eu acho legal que nesses movimentos ele não tem uma face. Esses movimentos ele não tem uma face. É um movimento de um grupo, mas que de repente vai ter um nome que se destacou mais ali, mas é um movimento social. Ok. E o Brasil ele tem mania, ele tem o costume, ele tem o triste vício de querer assassinar os heróis que nós tivemos, né? Ou que nós temos. Você pega aí, não, quer atribuir um movimento a uma pessoa. Não, cara, é um movimento social, né? É um movimento social. A sociedade está cansada disso. Mas é uma milícia. Estão querendo criar nomes, né? Estão querendo criar personagens para um movimento que é social. E aí a gente já, quem está mais atento percebe como eles agem, né? Quando você fala isso, eu consigo perceber assim que qualquer mudança, independente seja um movimento social ou individual, ela tem que ser baseada nos princípios da pessoa. Sim. Porque quando você fala de honestidade, né, você ser honesto e começar em você, nos seus pequenos atos do dia a dia, com as pessoas. Então, isso aí vai basear qualquer mudança social. Quando você fala de grupo, de sociedade, eu acredito muito nos valores. Talvez as pessoas não tenham claros, talvez, os valores dela, para basear e motivar a qualquer mudança, né? Mas uma coisa eu sei, Miranda, você mesmo entendendo e tendo essa visão aí da política, algo que eu percebi é que, independente da política, você está focado nos seus resultados, nos seus objetivos, né? E falando disso, eu queria saber, mudando um pouquinho aqui de assunto, que eu estou aqui curiosíssima, né? Falando da sua parte de viagens, né? Que você teve aí, tirando um pouco Já vamos entrar na viagem já? Vamos entrar na viagem, né? Você tá Identifica. curiosa, né, Claro, para saber, né? claro que eu tô, né? Trazemos para política, mas ele é um cara que entende, Sim. porém tá focado, né, em outras coisas também. Então eu queria saber que eu gosto das experiências. Eu amo saber sobre as experiências e quantos países você viajou aí há poucos meses. Miranda, Foi por ontem, favor. né? Foi Acho que tem ontem meses ainda, praticamente. né? Não tem, completou um mês agora. É, Um um Olha mês aí, mês. agora. coisa boa. A gente visitou 4 países, né? E o Principado de Mônaco. Uau. Nossa. Foi uma. Uau. Mas esse uau aí não tem como, né? Principado de Não, Mônaco. meu diretor, Diretor, gente, isso aí não tem ele como não, pede tá, pra diretor? gente não falar um uau aqui, né, Mas esse por aqui não teve conta, como não. O mas não cara foi teve. no Principado de Mônaco. Peraí, Caramba, peraí. Vai lá, eu não conheço ninguém que foi nossa, lá. Então, nossa. agora o primeiro que eu conheço A agora é a experiência, experiência. você que tá aí, não, vamos fazer uma pausa. Pera aí, rapidinho, Pausa ó, dramática? não, você que tá aí, conhece alguém que visitou o Principado de Mônaco? Caramba, é fantástico, não tem como não falar uau. Me conta, por favor, essa experiência. Bom, deixa eu fazer uma introdução aqui, né? Eu acabei tendo liberdade para viajar um pouco tarde, né? Eu costumo falar que eu comecei a viajar muito mesmo um pouco tarde. E eu já viajei muito errado na minha vida. Muito, muito, muito. Né? Em 2016, já ganhando talvez o valor que eu não sonhasse em ganhar por mês, eu comecei a viajar o Brasil inteiro. Então, em 12 meses, talvez eu tivesse viajado sei lá,
18, 20 cidades, né? Fazendo negócio. Então, Sim. cara, Rio de Janeiro, tinha um negócio em vários estados. Então, viajei muito, 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 muito. E eu acreditava que para viajar, ou viajando do jeito certo, bastava você ter um cartão preto ali que estava tudo bem, né? E aí, em 2016, eu consegui o meu primeiro cartão Black, né? E eu achava que do jeito que eu estava fazendo era o jeito certo. E eu descobri que era o jeito mais errado que eu Olha podia só. fazer, né? Então, assim, 2019 eu tenho a minha primeira. Eu falo primeira, assim, porque a Argentina quase que não conta aqui, né? Primeira viagem mesmo internacional, que a gente foi para lua de mel em Londres e Paris. E ali eu descobri, cara, é possível. Só que eu ainda fui do jeito errado, né? É, 2020, pandemia, meu negócio caiu assim muito e eu comecei a estudar outras formas de fazer renda, né? Eu já estava atuando num outro segmento, que é o agronegócio, né? 2017 eu tinha começado uma espécie de sociedade no segmento de energia renovável, não virou, mas foi o suficiente para eu visualizar o negócio. Mas eu sabia que eu não precisava ter uma renda só. Então, o ponto é esse. E aí eu estudei o segmento e aí eu aprendi a viajar do jeito certo, né? Eu estava até falando assim, eu falei com alguns amigos e tal, essa viagem a gente programou ela com 2 meses de antecedência. Nego, como você é rico? Não, eu só tenho inteligência nesse segmento, né? Não, então. Inteligência turística, né? Não, então peraí, Miranda, peraí. Me Miranda fala. pelo mundo. Exato, me fala aí pelo menos 3 coisas erradas. É isso que eu ia perguntar também, né? Sobre viagem. 3 coisas Porque nós já erradas. fizemos, né? Sim, e eu Muito mais acredito de que três. foram algumas coisas também foram erradas, né? O que seriam os três coisas assim que geralmente as pessoas que não têm o conhecimento específico sobre isso, elas fazem de forma errada? O que eu posso dizer que você faz de forma errada? O seu consumo. O seu consumo do dia a dia você faz de forma errada. Se você não faz certo, você faz errado, Sim. né? Então vamos lá. A primeira forma de você viajar do jeito certo é como você comprou as suas passagens, né? Como as suas passagens foram compradas, como o seu hotel foi reservado, né? E de repente você viajar ali, não fazer uma boa programação. Eu acho que esses são os 3 pontos de como viajar errado. Então, se você não faz uma programação de onde você vai, do que você vai fazer, já digo que lá é uma viagem errada. Agora tem como você fazer a viagem errada antes, né? Como que você fez a viagem errada? Como que você comprou a sua passagem, Olha só. né? Quanto essa passagem custou para você? Eu posso falar que para mim e para a gente saiu a custo zero a passagem. Caramba. Custo zero? Por Sim. favor, Para tudo agora. para Não, para tudo. tudo. Você vai Para tudo que vai aprender ter a o viajar. lançamento de um curso aqui daqui Com a pouco. certeza. Porque, né? Outro dia você me falou uma coisa interessante, que sempre que alguém vai te perguntar alguma coisa sobre viagem, você sempre faz uma pergunta, que é aquela pergunta matadora. Qual o estilo de viagem que você gosta, né? Uma viagem turística, uma viagem mais tranquila? Porque para eu planejar alguma coisa, eu tenho que saber também o que que eu vou querer lá, Claro, né? claro, Se eu vou claro, ficar batendo perna para claro, visitar pontos claro, turísticos, não. Se eu quero ficar mais tranquilo para descansar. claro. Como é que você visualiza isso daí? Esse ensinamento ele fez muito sentido para mim num vídeo que eu vi do Gustavo Cerbasi, né? Que ele fala sobre planejamento de vida, né? E quando você é jovem, acho que você vai fazer uma viagem turística ali, você, sua esposa, você, sua namorada, e vocês querem aproveitar o máximo daquilo explorar o máximo daquilo que aquele lugar pode oferecer. Só que a idade vai passando, né? Você de repente já não tem mais o mesmo vigor, e aí você vai ter que reservar, às vezes, um hotel já mais próximo do ponto turístico. Quando você fica numa idade mais avançada, talvez vai ser um hotel que tenha antiderrapante no banheiro, que tenha apoiador, porque você não pode escorregar. Então, tudo isso depende de quem está viajando, né? Olha. Essa percepção, acho que vem de vários conhecimentos acumulados, né? Mas a forma que a gente escolhe como a gente vai viajar depende muito do estilo do casal ou de quem está viajando ali, Sim, né? da Eu família. gosto muito de explorar, de ser mochileiro, assim. Então, eu até admiro pra caramba quem vai para essas viagens e tira fotos maravilhosas e tudo, né? E eu gosto de explorar, cara. Então, quanto mais confortável eu tiver para explorar, melhor. Então, é um tênisinho mesmo, é uma calça, né? Um casaco ali que de repente
não me impeça de muita coisa. Aí, de repente, você programou um dia, ali, igual a gente, em Paris, a gente fez um álbum de fotos, né? A gente contratou uma fotógrafa lá de Paris e tal. E aí não, aí a gente botou um look melhorzinho e tudo, mas via de regra é Confortável mesmo. confortável para explorar ao máximo, né? Então, quais foram os países? Fala aí pra gente. A gente já esteve em Londres e Paris, França, agora já no sul da França, né? Que é Nice, Cannes, aquela região Sim. ali. Aí fomos a Mônaco. Depois a gente estica um pouquinho a perna e a gente vai para a Itália. E aí a Itália a gente conhece Veneza. Cara, tanta cidade a gente conheceu em Veneza. Veneza, Verona, Bolonha, Parma. A gente foi para um... Cara, tem um norte da Itália. Tem uma cidadezinha que as pessoas vão um pouco para lá. Mas é lindo, lindo, lindo absurdamente. Chama-se Domodossola. Doma do Sol, anota. Pensa num lugar espetacular. O clima é diferente, cara, é tudo diferente, sim. É uma cidade um pouco menor, já na região já mais montanhosa, perto dos Alpes ali, né? Foi quando a gente deu errado, né? A gente pegou um engarrafamento do trem, né? Já viu isso? Engarrafamento de trem. Caramba. E aí o nosso trem atrasou e a gente ia para Domodossola tudo de trem. Sim. Só que aí chegou um momento que, como o trem atrasou, por causa do congestionamento lá nos trilhos, a gente teve que fazer a segunda perna de ônibus. Então, de Milão até. Caramba, agora eu não vou lembrar. Arona, Arena, alguma coisa assim a cidade. A gente vai de metrô, depois a gente desce e vai de ônibus. Cara, foi Deus que preparou aquilo. Porque a gente começa a pegar umas cidadezinhas menores assim. Cara, que loucura, assim. Eu fiquei, assim, em choque a viagem de ônibus inteira, assim. Já visualizando outra viagem, já falei, cara, vou pegar um carro, vou vir pra cá, passar 5 dias aqui e tal. Cara, espetacular. E aí depois a gente vai pra Suíça. Aí na Suíça a gente vai pra Genebra, a gente vai pra Zurique e a gente sobe uma montanha. Teve um erro que eu cometi nessa viagem, que foi de não planejar o descanso, né? A gente, pô, vamos explorar, tal dia a gente faz isso. Chegou um dia que a gente não conseguia, né? E a gente pegou e acabou ficando descansando um pouquinho mais, mas a gente explorou ali. A gente ia explorar 3 montanhas na Suíça, a gente acabou explorando só uma, né? Porque teve um dia que a gente decidiu, a gente não aguentou e a gente ficou descansando. O corpo O corpo não não aguentou. acompanhou. Foram quantos dias essa jornada? E aí depois a gente vai para Portugal, Lisboa, Nazaré. Portugal. Cara, o clima de Nazaré, das ondas gigantes, Sim. as ondas não estavam, né, 15, 20, 30 metros. Mas o clima, assim, você sente que é diferente, cara. É. Você sente, né? Foram 21 dias lá. 21 21 dias. Uau, dias, 4 países. Que viagem, hein? Que viagem. Que tour. E a gente pagou hotéis, que a gente tirou do bolso, só 2 hotéis, né? Todos os outros 2 hotéis saíram a custo zero pra gente. Não, também. esse custo zero você vai contar daqui a pouco, porque já tá todo maluco aí querendo saber. Agora, dessa viagem, eu pude acompanhar um dos seus hobbies, né? Que você tem um hobby maravilhoso, que se você acompanha, sabe da história, aquilo é legal até ver, que é o tênis. Né? E eu vi que você pôde ir lá, não sei agora o circuito, eu não vou lembrar se foi Roland Garros, sei lá onde é que você estava lá, mas era um circuito bacana, vi você tirando umas fotos lá e você vivendo aquela experiência. Como é que foi isso daí? Ou foi em Mônaco? Cara, foi em Mônaco. Foi o ATP de Monte Carlo. E o que é mais legal é que essa foto do ATP de Monte Carlo estava no meu quadro dos sonhos desde 2015. Né? Nossa. Olha que realização. que- Eu tenho alguns torneios, né, de tênis que estão no meu quadro de sonhos, né? E um era Monte Carlo. Então, assim, poxa, a gente programou em 2 meses, mas isso já estava sendo gerado desde 2015, Sim. né? Nossa, o quanto isso é importante, né? Quanto é importante você Essa visualizar. visualização, né? E assim, e aí casou de dar justamente na data do aniversário da minha esposa. Nossa. Então eu falei para ela, falei, amor, você vai levar um balãozinho e a gente vai tirar uma foto de 30 anos em Monte Carlo. Então assim, cara, e assim, é uma viagem tão absurda e a gente não tem noção do quão especial é o lugar. Que, cara, eu vi lá Lando Norris, eu vi na rua, passando assim, Lando Norris é piloto de Fórmula 1, né? Sim. A gente tava andando, a gente andou de bicicleta lá no circuito da Fórmula 1, a gente fez de bike, né? Olha que legal. E aí quando a gente tava subindo assim, o Lando Norris tava descendo numa Mercedes conversível, né? Aí no dia que a gente tava lá, parece que o Charles Leclerc Sim. tava assistindo o jogo também. Um dos jogos que a gente assistiu, ele tava lá também. E aí, cara, tava nesse torneio, foi Marina Rui Barbosa,
A Cíntia Chagas estava em Cannes esses dias, né? A professora de português, Sim. Sim, né? sim. E assim, a gente começa a ter noção do lugar que a gente estava, das pessoas que frequentam o lugar, quando a gente começa a ver outras personalidades lá, né? E assim, se você falar assim, cara, Mônaco tinha tudo para dar errado. Na verdade, Mônaco deu errado. Mônaco deu errado. Mônaco é uma cidade de. O Principado de Mônaco, ali em Monte Carlo, ele tem mais ou menos 200 e pouquinhos anos agora, né? No formato dele, mas ele é desde o século XIII. Desde o século XIII. E por que eu falo que Mônaco deu errado? Ou Mônaco tinha tudo para dar errado? Porque Mônaco é um paredão, cara. É um paredão. A cidade é tão absurda que tem elevador no meio da rua. E o elevador é tão limpo quanto o elevador desse prédio que a gente está. Olha, curioso. Então eu falo assim, o que que faz o lugar dar certo ou dar errado? As pessoas, cara. Porque se você for olhar aquele lugar lá e falar, cara, isso aqui deu errado, pô, isso aqui tinha tudo para dar errado. Olha só, é uma cidade que, se você olha assim, não tem um morro no Rio de Janeiro que seja íngreme igual a cidade de Monte Carlo. É um paredão, cara, que os caras fizeram dar certo, né? Então, olha só, estruturalmente falando, aquela cidade não era para estar lá. E ela tá, e é um dos melhores lugares do mundo. Eu vou te falar, o lugar mais mágico que eu já fui até hoje se chama Monte Carlo. Todo empreendedor deve ir a Monte Carlo. Porque o que a gente vê em vídeo, cara, lá é o dia a dia. É 7, 8, 10 Ferraris estacionando lá em frente ao cassino. É, é, É é, cena de filme, é então. cena de filme, é cena de filme. Mas essa viagem é uma viagem de rico, de milionário, de bilionário? Cara, depende. Claro que é, Leonardo. Claro que é. Depende, 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 depende. Depende do quê, Depende. menina? Conta Não, pra Depende de gente. como depois. você faz, né? Ah, Depende depende de de como você faz a faz. viagem. Perfeito. Ó, se a gente fosse gastar em reais, talvez tudo que a gente experimentou nessa viagem, talvez teria saído uns 50 mil reais numa viagem, Sim. entendeu? Então, assim, a gente ficou em bons hotéis, a gente ficou em bons lugares, a gente rodou pra caramba. Mas fazendo da forma como a gente fez, saiu. Não, não, não precisa falar. Não, não, não. Deixa todo mundo na Deixa, tem expectativa. que... Sabe por quê? Sabe por quê? Depois você vai perguntar pra ele como ele fez essa viagem. Você pode, a gente vai marcar aí. Você entra em contato, como ele fez essa viagem e vai contar esse segredo. Você Sim. vai ter que acompanhar lá pra contar esse segredo. Vamos deixar na expectativa. É coisa de Boa. vendedor mesmo, tá, gente? E, Você a- vai ter que entrar lá. e além dessas, olha só quantas versões. Nós passamos aqui pelo Miranda Bacharel em História, Miranda empreendedor do Network Marketing, venda direta, o Miranda viajante pelo mundo, Miranda pelo mundo. Falamos um pouco do hobby aqui, que é o tênis. Agora me deixa E agora, é perguntar. você que vai perguntar É, agora? sou Eu já eu. ia entrar. Não sei qual que você vai perguntar, mas eu quero que. Então, Vamos ver, Antes, vamos antes, ver. antes disso, deixa eu só fazer um. Eu acho que é legal isso. Acho que a minha identificação pelo tênis, ela vem muito do esporte. Então eu sou um cara que eu gosto muito de esporte, né? Eu acompanho o vôlei, eu acompanho a Fórmula 1, eu Opa, falou acompanho. vôlei, eu tô. é, Eu amo. eu gosto do tênis, eu gosto do tênis de mesa, né? Já joguei tênis de mesa, já treinei, fui treinar ali o tênis ali um pouco também, mas já com as costas já meio ruim, já não evolui tanto. E aí, quando você começa a entender o esporte, e aí você começa a acompanhar de forma mais constante, você vai se tornando um fã. E aí, eu acho que ter a experiência, você acompanhar, sei lá, é completamente diferente. Você gosta, sei lá, de Hillsong. Cara, quando você vai num show do Hillsong é completamente diferente. Né? Você gosta de futebol. Quando você vai assistir uma partida de futebol é completamente diferente. Então, você gosta de tênis, vai assistir uma partida de tênis é completamente. Cara, o ambiente é diferente. Eu fui para as Olimpíadas também. Cara, para mim é um dos ambientes mais malucos que tem é um ambiente de Olimpíada, porque você tem diversas nacionalidades ali, sim. né? Você entra num ônibus, no metrô, de repente você parece que está na Argentina. Todo mundo. Aí de repente você entra num outro trem ou
num jogo ali de China e Cuba, por exemplo, você acha que está na China, porque tem um monte de chinês Sim. lá. Então, assim, a cultura, né, ou a multiplicidade de culturas num ambiente assim, é surreal, cara. Eu vi o Michael Phelps medalhando o ouro, cara, no Rio de Janeiro, Caramba. né? Nossa, que Então, assim, experiência. cara, eu já vi Roger Federer jogando, eu já vi Djokovic jogando, eu já vi Nadal jogando, eu vi grandes players, assim, eu falo que é a graça, né? Por isso que eu falo que começa lá atrás, quando Cristo me resgatou, Sim. né? Isso não começou agora, quando eu adquiri esse conhecimento. Foi que, cara, eu estava destinado a ser um alcoólatra, né? Eu estava destinado a ser um alcoólatra e tem predisposição na família, tá? Tem um tio, irmão do meu avô, morreu alcoólatra, né? Então eu falo que Cristo me resgata, eu saio daquele ambiente, né? Mudo ali a trajetória e hoje, cara, hoje eu posso tomar uma taça de vinho e eu sei que eu vou parar só naquela taça, entendeu? Antigamente eu não tinha esse controle, eu não tinha essa, essa gestão. E eu falo que não é pecado você beber uma taça de vinho. É pecado aquilo te dominar, aquilo te controlar, né? E aí, para qualquer outra coisa, Sim. né? Porque o vinho acaba com o casamento, acaba. O sexo também acaba. O sexo também acaba, Sibeli. A pornografia também acaba, né? O videogame também acaba com o casamento. Sim. Sim, Então, toda disfunção gera um trauma. Perfeito. Toda disfunção gera um trauma. sim. Perfeito. E o que eu ia. Agora, só voltando rapidamente aqui no. Como você falou de esporte. O que, assim, especificamente no esporte, qual o seu maior ou melhor ensinamento com todas essas experiências, falando com o esporte de uma forma em geral? O que você tira de ensinamento, assim, que você. Podem ser vários, mas um que você leva para sua vida, que você observa, né, por todas essas experiências aí que você passou e que você traz para você, né, durante o seu dia a dia. Você teria assim? Mentalidade, né? Nenhum grande vencedor ele vai ser um cara que oscila muito. Nenhum grande vencedor ele vai ser um cara que oscila. Ele vai ser um cara muito muito dominador das emoções. Porque se você pega esses esportes, principalmente os esportes individuais, ele é muito mental. Ele é muito mental. E se você é uma pessoa que oscila muito, você não vai conseguir é, é, fluir muito naquilo. Você não vai chegar a lugares longínquos, né? Eu lembro que uma vez um amigo meu falou assim, eu tinha, inclusive era uma dificuldade que eu tinha, que era a dificuldade de fechar o jogo. Eu tava ali no match point, tava, digamos, no tênis de mesa termina em 11, né? Eu tava no 10 a 6, tô sacando pro jogo, e aí muitas vezes, isso mudou minha vida. Muitas vezes eu estava numa posição de vitória e eu tomava uma decisão passiva. Falei, pô, já tô ganhando, agora é só ele errar. Mas a gente não treina para errar, Olha. a gente só treina para acertar. E eu ficava passivo, o cara chegava, entrava o comedor na minha cabeça, tomava uma virada. Muitas vezes eu tomei uma virada. E aí um dia eu conversando com um amigo meu, falei, cara, ele falou, meu irmão, 10 a 10 ou match point, saca pro jogo. Saca pro jogo, vai para cima. Que, cara, uma coisa é você, tem um ditado popular, morrer atirando, do que você morrer acovardado. Cara, isso foi, ele falou comigo isso em 2010, né? E isso mudou a minha vida. Por quê? Aí entra uma frase do Senna, né? Que o Senna falou assim, na adversidade muitos freiam e eu acelero. Nas curvas, as pessoas freavam e ele acelerava. Que era verdade. Ele fazia, né? Sim. E o Marçal, ele falou assim, o Senna não é bom, né? O Senna não é bom, eu concordo com ele, o Senna não é bom, né? O Senna não é meu ídolo, o Senna não é um herói nacional, cara. Então, assim, o que o Senna fez na geração dele, muitas vezes sem estar com o melhor carro, é descomunal. Hoje, hoje o piloto, se ele for muito bom, muito bom, muito bom, e ele não tiver o carro, não significa nada. Antigamente, as pessoas conseguiam tirar no braço se ela não tinha um bom carro, que é o que ele fez muitas vezes. Sim. Então, quando
O Marçal falou lá, o Senna não é meu ídolo, também não é meu ídolo, mas ele é um herói nacional. E ele é um cara que o movimento, o nome Ayrton Senna é um nome que, 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 que ele vai adiante na história. Né? Agora as pessoas estavam aí comemorando, ou comemorando não, fazendo um tributo ali Sim. aos 30 anos da morte dele, né? Ou seja, pessoas que nem conheceram ele, que nem viram ele correndo, ainda falam sobre o camarada. Então, você vê que ele conseguia ser um bom atleta, ele conseguia conversar com a mídia, ele conseguia chamar. Ele era uma personalidade. Ele tinha além da habilidade, além da paixão, além da entrega, ele conseguia conversar com diversos públicos e isso é muito raro, né? Olha que Ele tinha um interessante. comportamento incrível, né, o Senna. E é um Sim. comportamento que perdura, né? Como se ele estivesse vivo ainda, né? Exatamente. É, pelo legado. Você falou sobre a mentalidade, eu fui lembrando aqui, por exemplo, eu gosto muito de vôlei. Teve um tempo até que joguei num time local, desde a adolescência, na verdade, sempre gostei de vôlei. E é, fazia umas aulas e competia num time local. E eu percebi, quando você falou de mentalidade, veio isso na lembrança, que eu tinha um comportamento dessa ir pra cima, né? Essa garra, talvez, que eram talvez para as pessoas. Quando você joga em time, né? Uhum. Geralmente tem aquela chamada, vamos embora. E eu consegui perceber que às vezes eu tinha até problema com as outras jogadoras, as minhas colegas, por conta disso, né? Desse ir pra cima e tal. Só que eu passei a perceber que eu tinha que ter isso pra mim. Esse comportamento, né? Quando você trouxe mentalidade, veio isso na memória. Cara, digamos, esse desequilíbrio. Isso reverberava nas outras pessoas, onde eu tinha que administrar era para mim. Eu tinha que ter aquela garra, eu tinha que ter talvez uma segurança, tentar equilibrar aqui. E quando você falou do comportamento, me veio isso assim nitidamente, né? Que a mentalidade, quando você atinge esse equilíbrio, você vai moldar o momento que você tem que ir para cima, o momento que você tem que recuar, mas é você com você mesmo, como É, a gente fala, né? Costuma dizer do comportamento. Mas retornando aqui ao papo que a gente tava, a gente passou por várias Eu áreas, tenho que mas o que eu perguntar ia. agora. Não, calma, calma. Só Então mais vai, uma. então Só faz, mais uma. pode ficar à A vontade, fica à última, a vontade. Você última, tá a em última. casa, fica A à gente é vontade. assim, né? Que a gente passou por todas, várias, na verdade, todas não, mas várias áreas, e eu queria saber da sua digníssima esposa, qual é o nome dela, né? a Emanuele, né? Manuele, Emanuele, Manu, olha a só. Manu. Manu, ainda não tivemos oportunidade. Não sei se o Léo já conheceu, Não, mas ainda eu não. ainda não tive oportunidade. Gostaria de saber um pouco mais, né? Como foi esse casamento, em que período foi, e dar aqui os méritos, né, para ela, que eu tenho certeza, sabendo do casamento aqui que a gente tem, que também tem muita coisa aí por trás que, Legal. né, pode agregar as É, pessoas conhecerem na sua história. o nosso casamento foi, aliás, como a gente se conhece, foi bem interessante, né? Eu estava trabalhando e aí a irmã desse meu melhor amigo, né? Ela tem duas filhas gêmeas e estava tendo uma festinha delas, né? E aí eu fui para lá. Então tô lá, tô com ele, inclusive na mesa, uma outra colega nossa. E aí essa colega nossa, a Daiane, aquela Daiane, irmã do Wagner, filha da Gislaine, então, ela, a Manu veio trazer um salgadinho pra gente na mesa, né? E aí a Daiane começou a zoar, né? Olha, o Alisson achou você uma gatinha. Então, ela ficou com muita vergonha, né? Acabou que depois ela nem voltou mais na mesa lá para servir a gente. Eu peguei querendo ver mais de perto, né? Fui lá ajudar a lavar os pratinhos e tal, as coisas, né? Do, 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 da festa. E aí acabou que a gente só se viu ali. Um tempo depois, os pais dela foi comemorar, acho que 25 anos de casamento. E aí eles fizeram uma nova cerimônia, né? E aí o Eric, né, ele tava com o joelho, tinha feito uma cirurgia no joelho, não podia dirigir. Ele falou: aí, ó, cara, uma oportunidade para você ver minha prima lá de novo e tal. E aí, nesse casamento, eu fui ver. As primas dela começaram a falar, ela falou: não, não, não quero não sei o que. Eu falei: pô, então pelo menos o WhatsApp.
Aí quando ela passou o WhatsApp, eu falei, perdeu. Ou então ganhou, né? Perdeu. Só que eu ainda estava machucado no relacionamento antigo, né? Entendi. E a gente ficou conversando, trocando mensagens, às vezes até ligação, por um ano. Nossa, Por um ano. que Por um ano. resiliência, hein? Paciência, né? Sem a gente se ver, né? E aí um dia ela virou para mim e falou assim, ó, se você tá ferido, você tem que se curar, porque eu não sou band-aid. Então, e nisso a gente ficou Muito conversando, bom. né? Manuel, ele precisa te A conhecer. gente ficou conversando. Eu também, assim, estava entendendo bastante que precisava ser o tempo de Deus, né? Ela também é cristã. E aí um dia a gente sai e a gente vai pro Pontão, eu levo ela pro Pontão e a gente vai comer um sushi lá na Mormai. E quando eu volto, eu gosto de falar que quando eu volto, eu falei assim, cara, eu não vou, não que ela é, fosse fácil para isso nem nada. Eu falei assim, cara, eu não vou tentar dar um beijo nela. Eu vou deixar isso para 3 pontinhos, né? E aí, quando eu vou abrir a porta do carro para ela, eu só dou um abraço nela, né? E entro no carro e deixo ela num evento da família dela depois, né? Eu acho que nesse dia ela também deve ter pensado, poxa, esse cara não é qualquer um, entendeu? Porque assim, o cara não quis me beijar, não quis nada, não sei o quê. Então dei um abraço nela, né? E daí a gente começou a estreitar mais, começamos a namorar. É, é, ela me apertou um pouco para casar, né? Assim, no sentido de, ó, vamos logo, vamos logo, vamos logo, né? E aí a gente casou, ela queria casar na praia, a gente casa na praia, né? E a gente faz a lua de mel lá, é, Paris e Londres e estamos aí aprendendo, né, no Uau. relacionamento. Já evoluímos bastante, no início foi um pouco desafiador, como é para todo mundo, né, cultura diferente e tal, mas hoje a gente já está bem mais encaixado, está Quanto muito gostoso. tempo? A gente vai fazer 5 anos Eu ia agora. perguntar agora. Vai fazer 5 anos. A gente está na lua de mel, cara. Eu acho que a gente está Legal. vivendo nossa melhor fase, é essa que a gente está vivendo agora. Tem projeto de filhos? Não ia Temos. perguntar, mas vou Temos. aproveitar. Levantou a bola, apertar, ué. Primeiro, a gente falou, ó, a gente vai fazer um estágio com o cachorro, aí a gente tem um churras, né? E a gente vai ver ali como cada um se responsabiliza com o Sim, cachorro e tudo, até para interessante. perceber onde outros precisam, onde você precisa melhorar, onde eu preciso. E aí a gente já fez o estágio com churros, agora a gente quer menino, a gente quer mais cachorro, Que a gente legal. quer Parabéns, muita parabéns. coisa. Nossa, muito. Pronto, ó. Você Navegamos por quase tudo. quase, quase. Não, Agora, cada ponto desse aí tinha como aprofundar, né? Mas claro, mas dedicaria aí é o aqui. podcast para 10 horas, né? E Exatamente. agora, aquela. Acho que eu estava esperando muito por esse momento. Hum, É o momento de falar de algo que move o nosso país. E hum. que é algo bom de falar, de ouvir as histórias, de começar nos bastidores. O Alisson Miranda do Legal, agronegócio. legal. Chegou esse momento, é o momento que eu estava na expectativa, e eu acho que muita gente também. Conta pra gente um pouco dessa trajetória. Leozão, tem um irmão meu, né, o Gesiel. Mano, um abraço pra você. Você é o cara. Te amo, hein, negão? É, ele veio dessa indústria e a gente se conhece no marketing de relacionamento. Ele é do meu time lá da minha 12ª geração, mas, cara, virou meu irmão, vem pra Brasília. Minha mãe, você não vem aqui em casa? E, cara, Olha só. desse tipo, né? Graças a Deus, cara, os amigos que eu faço, a gente se torna amigo de virar de dentro de casa. Porque, cara, eu acho que a pessoa que você não pode levar para sua casa, você não pode levar ela para lugar nenhum, Tem entendeu? como fazer Não negócio. tem como você fazer negócio, entendeu? Se você não pode levar uma pessoa para dentro da sua casa, você você não pode fazer nada com ela, cara, porque não é uma pessoa que você pode se relacionar, né? E aí ele já vinha do agro, né? 2019 a gente tem um contato, né? Onde eu começo a ter contato com o segmento de crédito, né? Através dele. Ele é de outra área, eu me aprofundei e aí de lá para cá a gente vem trabalhando nesse sentido de colocar recurso na mão do produtor, né? Então fui me aprofundando, fui estudando, né? Hoje, graças a Deus aí tenho conhecido muitos produtores no Brasil. Eu acabei vinculando um outro serviço a essa parte do agro, que é a energia renovável, a usina. Porque muito produtor, não sei se você sabe, o pivô é um equipamento que gasta muita energia. Sim, Né? Muita, sim. muita, muita. Pra você ter ideia, produtor e paga 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo da área, paga muito mais de conta por ano. Então, quando ele coloca uma usina para abastecer ali a sua propriedade,
ele está diminuindo esse custo, seja totalmente ou pelo menos uns créditos disso, né? Sim. Então, a energia renovável, ela vem para mim também com esse aspecto, né? O aspecto de ter algo a mais para oferecer para o produtor. Gera uma economia ali, né? Uma educação Exatamente. financeira Na dentro disso. verdade, esse segmento como é que eu posso dizer? De inteligência financeira para o produtor, ele tem diversos aspectos, né? Porque hoje o dinheiro na propriedade rural, ele não está fora, ele está dentro, né? Ele está intramuros. Então, o produtor, ele cada vez mais ele estuda formas, né? Ou ele busca formas, ou através de consultorias, ou através de vendedores que chegam dentro da propriedade dele, para diminuir o custo dele. Porque hoje ele sabe quanto é que está um commodity. Se ele acessa ali o aplicativo, ele sabe quanto é que está a arroba do boi, ele sabe quanto é que está a saca de soja, né? E ele vê na Bolsa de Chicago. Ele não vê aqui, não, no mercado Sim, interno. sim. Ele vê a repercussão disso a nível Mundial. global. Sim. Exatamente. Então, com a agricultura de precisão, a ideia é que se você que diminua os custos da propriedade para que ele consiga aí ele ter mais margem para trabalhar. Porque o que eu vejo, tá? O produtor ele não tem problema de pagar comissionamento para ninguém, desde que a conta feche. Então, não consigo chegar e colocar lá no produtor 5, 10%, se no final das contas a conta não fechar para ele, né? E o produtor ele precisa ter uma margem, por quê? Porque a gente está falando de um commodity, então Sim. Pode sobe variar e muito, desce, né? pode variar, né? A gente teve saca de soja sendo vendida a R$ 200 no Brasil. Nossa. Já agora recente aí, poucos meses atrás estava sendo vendida a 99. Então você imagina você É uma diferença muito grande, né? Uma é oscilação cem muito por grande, cento né? é cem por Pois é. cento. Só que concomitantemente vem o quê? Vem a guerra da Ucrânia e da Rússia. Os maiores fornecedores de fertilizante é aquela turma de lá. Com a guerra diminui o abastecimento. Então, ou seja, a soja, o milho, enfim, os commodities baixaram de modo geral, só que os fertilizantes, por exemplo, não. E aí chega um momento que a conta não fecha. Então, se eu quero, por exemplo, vender um recurso para um produtor aqui, né, ou qualquer outro serviço que seja, né, e eu colocar um comissionamento que a conta não feche, não dá game, entendeu? Então, Fechado. hoje, eu acho que para qualquer segmento, para qualquer área, você tem que buscar fazer dinheiro com aquela área, mas você tem que entender as nuances daquela área. Porque é uma via de duas mãos. Sim. Uma hora você ganha, outra hora você solta a corda, outra hora você puxa mais um pouquinho, né? Então você tem que ter esse jogo de cintura. De... Até porque para nós empreendedores, vendedores, o intuito é levar a solução cada Exatamente. vez mais. E você quer que, por exemplo, um produtor ele se conecte a você hoje e ele esteja na sua base até que ele seja vivo, né? Sim, É o interessante, né? O sim, chamado da LTV, a jornada desse cliente. Então, exatamente. se hoje você viabilizou um crédito ali, um custeio lá para ele, para a próxima safra, e você percebe que tanto a usina pode gerar aqui uma diminuição de custo, ou seja, vai representar mais dinheiro no bolso dele, automaticamente ele vai ter uma qualidade de vida melhor. Sim. Se você, eu já vou entrar no outro assunto dando spoiler. Se, Hum. por exemplo, ele tem uma economia ali com cartão de crédito, de alguma maneira que você vai explicar depois, e você entrega essa solução para ele também, além de poder te remunerar melhor, ele vai ter uma solução para ele, para a família lá também, Sim. né, de custo. Então é bem interessante também essa parte, essa tua visão de não ser aquele cara que vai chegar, não, o que você faz? Eu viabilizo crédito. O que eu quero ganhar, né? Exatamente. Sem estar olhando para um todo e falar, peraí, cara, mas eu posso solucionar outro problema aqui, outra situação. Como eu A- vou servir, né? Exatamente, como eu vou servir. Pegando esse gancho que você falou do como eu vou servir, a gente começava hoje em casa, né, algo que ficou se banalizado no Brasil, que é o network. Então, quando você fala o que eu vou servir, princípio básico para esse network é exatamente eu entrego primeiro. E eu acho interessante da vez que a gente conversou um tempo atrás, falou, cara, eu estou focado ali, não é no dinheiro que ele vai me pagar aqui numa comissão, mas é nesse todo que eu vou poder entregar, porque eu entregando, com certeza não vai vir só a minha comissão, pode vir outro benefício, uma parceria, uma abertura de oportunidade. Então, Uma indicação. uma indicação. Então, a importância de quem está assistindo aqui, pegando esse tema, que é o que a gente fala muito também, sobre o servir. E aí é uma aula quando você traz essa. E outra, é uma cultura diferente. O produtor está lá dentro da propriedade, como que ele se comporta com alguém que bate a porta dele para vender um serviço. Né? Então, isso é realmente uma aula de network, de atendimento e de venda. Então,
É incrível como, quando a gente fala de network, né? A gente retorna, eu pelo menos retorno lá à nossa escola, que o que a gente fazia, faz ainda, porque como foi a escola, acho que isso ficou intrínseco, né, em nós, que o que as pessoas hoje cobram, como você falou, em curso para ensinar, vender outro curso, É, a gente torna isso como estilo de vida. Exato. Né? Como eu vou resolver servindo para depois vir o que eu mereço? Que sim, aí o dinheiro vai ser a consequência sim, apenas. sim. E então, faça a sua última pergunta aí, meu amor. Bate-papo muito bom, vou olhar para a câmera aqui agora. Quase já 1h30, 1h40 de programa e que não foi Eita, um passou rápido, e não hein? foi um programa. Aqui nós tivemos aulas, nós tivemos aqui entretenimento, turismo, falamos sobre o agronegócio, economia, falamos sobre espiritualidade. Imagina os cortes que vão sair daqui. Eu gostaria de Relacionamento. agradecer o Alisson Miranda aqui com a gente, mas antes, suas considerações finais. Se hoje você tivesse uma oportunidade de uma mensagem que sai de você para impactar o mundo, as 8 bilhões de tarará que tem na Terra, qual mensagem seria direto naquela câmera Esse é ali? o Alisson Miranda para o mundo, digamos assim. Vamos lá. É, se você não serve para servir, você não serve para nada. Uau, Caramba. Simples, objetivo e e, muito prático. e com valor isso aí, né? Porque Demais. servir. Demais. Porque assim, Uau. cara, eu penso o seguinte: é muito fácil você entrar numa política de ganha-ganha ou do perde-ganha. O que é a política do perde-ganha e o que é a política do ganha-ganha? A política do perde-ganha é: se você ganhar e eu perder, eu fico triste. Agora, a política do ganha-ganha é: poxa, quando eu ganho, você ganha algo também? Quando eu te sirvo, eu ganho algo de volta também? Porque eu acho que essa é a conexão certa, entendeu? Quando você entrega algo que aquela pessoa ganha, mas você ganha também. Então, para mim, a política do ganha-ganha é isso. Porque a política do perde-ganha é: ah, não, não, fulano tá ganhando, porque ele tá ganhando, eu tô perdendo. Não, não existe isso, cara. A gente tem que sair dessa mentalidade medíocre e pensar numa política de ganha-ganha, em que a gente fortalece o nosso ecossistema. Né? Ah, você trabalha com o quê? Pô, trabalho com isso. Pô, vou indicar você. Se você não passar na entrevista, não é problema meu, é problema teu, mas eu vou te indicar, Perfeito. entendeu? Perfeito. E eu tenho muito isso comigo, né? De indicar as pessoas que fazem parte do meu ecossistema ali. Se o cara não entregou resultado, se o cara na hora de fazer a contratação dele não foi bom o suficiente para testar as habilidades dele ou não, aí é problema dele, não é problema meu, né? Se ele não entregou, quem perdeu foi o Léo, não foi eu, entendeu? Eu indiquei, concorda? Perfeito. Perfeito. Porque, cara, não tem como eu indicar você para ser piloto de um caça, você vai fazer a simulação, você não passa. Não foi falha minha, foi a falha Sim. sua. Sim. Você que não pilota caça, Uhum. entendeu? Ou eu te indiquei para o serviço errado, Sim. entendeu? Mas eu sempre vou lembrar das pessoas que estão no meu ecossistema, cara. Porque eu acho que é isso. Acho que a gente tem que entrar numa política de ganha-ganha. Cara, eu nunca vou ficar. Léo, a gente falou sobre viagens, Sibeli. E quantas vezes eu curti as pessoas que estavam viajando, né? Então, cara, eu vejo pessoas viajando hoje, eu fico feliz, não fico triste. Tem gente que fica triste, tem gente que fica com inveja. Como pode, né? Tem gente que fica com inveja. Não, mas não para viagem, mas eu já fui esse cara um dia invejoso, né? O meu discipulador, o William Prata, um beijo para você, bispo. Ele falava: cara, meu sonho é que você seja maior do que eu. A minha mentalidade orgulhosa não conseguia visualizar aquilo. O maior câncer do marketing de relacionamento se chama líder medíocre. Porque o cara não quer que você seja maior do que ele. E aí o cara vai te manipular, o cara vai te tosar. Né? Muitas vezes as pessoas não querem voltar para o marketing de relacionamento por causa disso. Porque eles associam a um líder. Né? Um líder que castrava o cara. Entendeu? Então, para mim é isso. E Perfeito. a maior habilidade de um líder é ver o outro, extrair o melhor do outro, Que né? você seja maior do que eu, cara. Isso Meu sonho é que você seja maior do que eu. Se o maior que pisou aqui, ele falou que os que viriam depois fariam obras maiores que ele. Imagina. Imagina que humildade que ele teve, quem ele é, e só o dono de tudo falou assim: vocês vão fazer obras maiores que a minha. Amém. Então, terminamos mais um BZcast aqui. Uau! Queria Agora eu agradecer posso falar aqui. um au?
Pode. Uau! Queria agradecer aqui mais uma vez. Estamos aqui diretamente dos Estúdios Hábeis, essa assessoria maravilhosa. Alô, Lucas, meu diretor. Um beijo, obrigado por tudo. Alisson, cara, prazerzaço de estar aqui. Obrigadão. Eu sei que esse foi só o primeiro, porque a gente vai ter outras oportunidades. Eu quero conversar com o Manu também. Nós vamos estar em outros formatos. Já vou adiantar aqui em outros Legal. formatos. Spoiler, tá dando É, spoiler. então vamos sair um pouco desse podcast, vamos trazer uma inovação para Brasília e você com certeza vai ser um dos nossos convidados, porque você tem muito a agregar com a gente. Valeu, Leozão. Obrigado, Sibeli. Eu E que aguardo o agradeço. próximo convite aí. Tamo junto, Valeu. tamo junto. Valeu! Valeu, Lucão! Lucas Filmes aí, Lucão. O Lucas já tava agoniado Eita. ali. Cara, essa galera não termina, não. Ficaríamos mais algumas horas aqui, né? 1h34 minutos. Muito